Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos aqui na igreja e os nossos irmãos e irmãs também que nos acompanham em seus lares. Nós daremos sequência à exposição às viagens missionárias de Paulo e eu convido a igreja a acompanhar a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versos 6 até o 26. E eu peço que durante a exposição desta passagem você mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada nesta passagem para ir acompanhando a exposição da mesma. Atos 16, dos versos 6 a 26. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, estamos em culto, em adoração ao Senhor, e agora queremos continuar te adorando, glorificando o teu nome, ouvindo a instrução da tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito, para que entendamos as verdades do Senhor, na experiência dos teus servos no passado, na vida de Paulo e dos seus companheiros. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos este Evangelho que está sendo pregado mais uma vez nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Eu quero iniciar me dirigindo às nossas queridas crianças. Eu até fiz aqui uma colinha, na verdade, para orientar vocês, crianças. Vocês vão colocar a folha na horizontal, como eu sempre falo, mas vocês vão aí com a ajuda do papai e da mamãe, vão dividir a sua folha em 4 partes, como está aqui. Nesta primeira parte aqui, ou seja, quando você estiver com a folha olhando de frente para ela, a sua parte superior esquerda, você vai desenhar a primeira cena do texto. Você vai desenhar 2 caminhos, uma estrada que depois lá na frente ela vai fazer uma bifurcação, por isso que talvez o papai e a mamãe vai te ajudar, e vai ter uma plaquinha numa dessas estradas escrito assim, Macedônia. E você vai desenhar dessa estrada 4 homens. Por que 4, pastor? Ao longo da mensagem você vai entender, mas é Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. 4 pessoas estão ali naquela estrada, e eles estavam tentando ir por um caminho, mas o Senhor vai guiá-los por outro caminho. A segunda imagem que você fará do lado dessa que você está desenhando, você vai mostrar um lugar onde tem um grupo de mulheres orando, próximo de um rio, e ali também estarão os apóstolos. E você vai ter a oportunidade então de desenhar da onde se deu a conversão de Lídia. O terceiro quadrinho, abaixo aí, na sua folha do lado esquerdo, você vai desenhar uma moça que está próxima do apóstolo Paulo, e Paulo está repreendendo, não aquela moça, mas o espírito maligno de adivinhação que atuava naquela moça. E o último quadro, crianças, vocês vão desenhar Paulo e Silas presos, com os pés acorrentados num tronco, mas eles estarão cantando e orando. Você pode colocar Paulo e Silas com as mãos erguidas aos céus, mas que dê a ideia de que eles estão cantando e de que eles estão orando. Então hoje eu reconheço que eu dei um pouquinho de mais trabalho para vocês. São 4 desenhos, mas depois você vai poder contar a história para quem você quiser. Olha, eu aprendi hoje no culto, contando cada desenho que você fez, a narrativa de Atos 16, de 6 a 26. Queridos irmãos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor para realizar a sua obra, nós precisaremos ter na nossa caminhada com Cristo 4 coisas que nós aprenderemos nessa noite com o apóstolo Paulo e seus companheiros. Nós precisaremos ter sensibilidade do Espírito para saber onde Ele quer nos usar. Nós precisaremos ter, irmãos, convicção de que quem opera a obra da salvação no coração do homem e da mulher é o Senhor, é Ele que abre o entendimento e o coração. Nós haveremos de ver também que é necessário, na realização da obra do Senhor, discernimento espiritual, porque muitas vezes haveremos de se defrontar com pessoas que podem até parecer para nós que estão do nosso lado, mas estão jogando no time do adversário, e nós precisamos de discernimento espiritual. Mas também, em 4º lugar, nós aprenderemos que quem está pronto para realizar a obra do Senhor deve estar preparado para o sofrimento, deve estar preparado para as lutas, mas mesmo no meio da luta, você deve cantar, você deve buscar a face do Senhor. É sobre isso que nós aprenderemos nessa noite, nesse texto, onde o apóstolo Paulo está iniciando a sua 2ª viagem missionária. A última vez que nós fizemos a exposição das viagens missionárias de Paulo, nós estávamos encerrando a primeira viagem missionária de Paulo. Ele retorna a Antioquia, à base, e ele dá relatório aos irmãos, ele passa ali alguns dias, mas ele não permanece muitos dias em Antioquia, porque surgirá uma situação que dependerá agora de Paulo e seus companheiros irem a Jerusalém, porque suscitou-se lá uma discussão com relação aos gentios, se eles deveriam ou não passar pelo processo da circuncisão. E você tem então no capítulo 15 de Atos, o texto registrando o primeiro concílio da igreja. E ali nós vemos então os apóstolos e presbíteros reunidos em Jerusalém, alguns irmãos que vieram das igrejas gentílicas para falarem sobre a questão. O texto diz que depois pareceu bem àqueles irmãos e ao Espírito Santo não obrigarem os gentios a se circuncidarem. Então é uma carta escrita, uma carta enviada, e alguns homens vão acompanhar Paulo, e até o caso aqui Barnabé, até Antioquia, e para dar a notícia daquela decisão. E um homem eu quero destacar que foi escolhido para ir até Antioquia, o nome dele é Silas. E o texto diz que quando Silas cumpre a sua tarefa de levar a carta, de levar a mensagem àquelas igrejas, da decisão que o concílio de Jerusalém tomara, Silas resolveu ficar em Antioquia. Silas não volta para Jerusalém. Então nós vamos ver onde é que Silas vai entrar nessa história. O texto diz então que agora vai começar uma situação, porque
Paulo e Barnabé planejam a segunda viagem missionária. O texto diz no capítulo 16, os primeiros versos, que quando Paulo e Barnabé estão conversando, traçando os seus alvos, por onde eles passariam, revisitariam as igrejas por onde eles haviam passado na primeira viagem, Barnabé intercede mais uma vez em favor de João Marcos. E fala para Paulo: vamos levar João Marcos de novo? E Paulo, que ainda está num processo, meus irmãos, de ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo que tem aqui talvez um temperamento um pouco mais duro, ele diz: quem? João Marcos? Esse está fora, não trabalha mais comigo, pisou na bola uma vez comigo, não tem segunda chance. João Marcos então não vai trabalhar nessa equipe. Mas a discussão entre Paulo e Barnabé é tão grande, que houve, conforme o texto diz, uma grande desavença, que eles se separam, eles se apartam. Barnabé, que é primo de João Marcos, não desiste de João Marcos. Barnabé tem uma qualidade, não falaremos dela hoje. Barnabé tem um coração pastoral. Barnabé cuidou de Saulo. Quando ninguém acreditava em Saulo, foi Barnabé que foi atrás de Saulo. E agora você vê Barnabé cuidando de João Marcos. E ele não vai desistir de João Marcos. No final da vida de Paulo, lá na segunda prisão, antes dele ser levado ao martírio, Paulo vai mandar chamar João Marcos. Porque Barnabé não desistiu de João Marcos e continuou discipulado com aquele rapaz. Mas quem vai compor então agora a equipe de Paulo? Paulo convoca Silas, aquele que tinha ido para Antioquia para dar o trabalho e dar notícia da resolução do concílio. Mas o texto diz então que iniciando a viagem, a segunda viagem missionária, eles passam pelos mesmos lugares. E quando eles chegam, conforme o texto nos diz aqui no capítulo 16, ali na cidade entre Derbe e Listra, havia um discípulo chamado Timóteo. Conhecemos tanto o testemunho desse jovem, do testemunho da sua mãe, da sua avó, e agora Paulo quis que Timóteo o acompanhasse. Por causa ainda do problema dos judaizantes, Paulo circuncidou Timóteo. Então agora a equipe está composta. Nós podemos falar então, Barnabé e João Marcos vão partir para o Chipre. E Paulo com Silas e também o jovem Timóteo iniciam então essa rota da segunda viagem missionária. Mas se vocês prestarem atenção na leitura, nós sabemos que o autor humano do livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, o médico amado. E a partir então aqui do texto que nós lemos, chegará num momento, principalmente a partir do verso 10, que Lucas vai colocar o seu nome, ele se inclui na equipe. Por isso que ele diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então agora você pode dizer, quem é a equipe da segunda viagem missionária? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Outros vão fazer parte dessa equipe futuramente. E agora, meus irmãos, Paulo certamente querendo colocar em prática, vamos imaginar que, como essa folha que eu estou segurando aqui estivesse o planejamento da segunda viagem missionária, onde ele já havia conversado com Barnabé inicialmente: vamos revisitar as igrejas, vamos passar novamente pelas cidades para fortalecer os nossos irmãos, para verificar como eles estão, e vamos avançar um pouco mais na pregação do Evangelho. Se você depois quiser conferir o mapa das viagens missionárias de Paulo, você vai observar que o plano de Paulo nessa segunda viagem era pregar na Ásia. Talvez ele pensava já ir para a região de Éfeso, mas o Senhor vai dizer, Éfeso é um pouco mais tarde. Mas ele não entendeu assim. Por isso que o texto vai nos ensinar essas 4 lições que eu já introduzi nesta noite. Quando chega no verso 6... e diz que eles estavam percorrendo a região frígio-gálata, é aquela região de todas aquelas cidades da primeira viagem. Eles queriam pregar o Evangelho na Ásia, mas olha o que o texto diz para nós: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então agora eles vão defrontar Mísia, tentam ir para outro local, para Bitínia, mas olha o que o texto nos diz de novo: mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Certamente você esteja pensando assim, mas Paulo queria pregar, pastor. Paulo queria evangelizar o povo da Ásia, porque Deus não permitiu. E aqui, queridos, cabe uma atenção muito importante. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para realizar a sua obra, não somos nós que devemos escolher o lugar onde nós queremos pregar. Isso é muito sério. Isso é muito precioso.
Por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se coloca nas mãos do Pai para servi-lo na obra dele, na sua causa, ele precisa ter sensibilidade. E isso só se desenvolve com intimidade com Deus, com comunhão, com meditação na palavra, com a vida cultica, com a vida de adoração na comunidade. Portanto, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que é indispensável para um obreiro, para um homem de Deus, uma mulher de Deus, esta sensibilidade, porque Paulo então e seus companheiros estão percebendo, é Deus quem está barrando o caminho. Se você quiser conferir depois, lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá ele já vai ter um outro discernimento. Ele vai deixar bem claro para os irmãos de Tessalônica: Satanás nos barrou o caminho e nos impediu de ir até vocês. Então imagina, numa hora o apóstolo Paulo tem a sensibilidade de perceber que o Espírito Santo estava impedindo eles de irem para a Ásia. Porque qual é o plano de Deus, irmãos? É a Macedônia. Portanto, eu já quero aplicar essa primeira situação, essa primeira mensagem, dizendo que assim como eu e você, todos nós precisamos estar sensíveis à direção de Deus. Cantamos aqui em muitos outros cultos, eu gosto muito deste hino, já cantamos aqui no mês de julho, quando diz: as tuas mãos dirigem o meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim, o grande Pai vigia o meu caminho, ou seja, quem é que conduz a sua vida? Por onde Ele quer te levar, não aonde você quer ir. E muitas vezes nós agimos como crianças mimadas, quando Deus não nos leva para onde nós queremos ir ou para onde nós planejamos. Então você diz: mas está aqui no meu planejamento, eu planejei tudo direitinho, eu quero pregar o Evangelho nesta região, e Deus vai lá e fecha as portas. O que você faz numa situação como essa? O conselho de Deus para nós, irmãos, é: espere a resposta vir da parte de Deus. E Deus vai usar aqui essa experiência de Paulo, quando numa noite lhe sobrevém então uma visão, e ele recebe então essa visão de um varão macedônio que está em pé, e a mensagem é esta: passa a Macedônia e ajuda-nos. É uma localidade totalmente oposta, por que não dizer, diferente da onde inicialmente Paulo queria ir. Deus então agora está mostrando para ele: eu vou mostrar para você, Paulo, e sua equipe, para onde eu vou levar a minha palavra inicialmente. Claro que a Ásia receberá o Evangelho depois, mas neste momento da vida de Paulo, nesta caminhada, no início da segunda viagem missionária, Deus queria que Paulo pregasse o Evangelho na Macedônia. Será que ele obedeceu? Será que eles atenderam ou eles ficaram questionando Deus? Mas eu não quero aí, Senhor. Eu quero pregar o Evangelho na Ásia, eu quero pregar o Evangelho, eu já tracei todos os planos, eu já entrei em contato com o campo, está tudo certo. E Deus fecha a porta. Queridos irmãos, tem gente que usa isso de forma inadvertida, tem gente que usa lá o texto da carta da igreja de Filadélfia, dizendo que Deus tem portas que Ele abre e ninguém fecha, que Deus tem portas que Ele fecha e ninguém abre. É verdade, mas tome cuidado para você não levar isso para um outro lado. Mas vamos ficar na palavra: Deus fecha a porta sim, Senhor. E às vezes nós precisamos aprender, inclusive com aquela triste experiência de Balaão. Os irmãos se lembram? Eu sei que aquele texto é forte, porque a gente se sente um pouco incomodado por um animal irracional falar com um homem. Mas Balaão estava tão embrutecido, Balaão estava tão cego, que a mula falou com ele e ele não entendeu. Aliás, o pior foi depois, quando Balaão começou a conversar com a mula. A mula começou a falar: por que você está me batendo? Por que você está me batendo? E Balaão responde à mula. Eu não sei quem era a mula nessa história. Eu só sei que a mula falou assim: você não está vendo o anjo ali na frente? Tem um anjo ali na frente com uma espada e eu não consigo passar. Nós precisamos, irmãos, de sensibilidade para realizar a obra do Senhor. Por isso o texto diz que imediatamente eles partiram. Por isso que eu incluí aqui a pessoa de Lucas, quando diz no verso 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, olha que coisa linda, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O homem de Deus, uma mulher de Deus que quer pregar o Evangelho, ele não é só sensível à voz de Deus, à voz do Espírito, mas ele é obediente. Ele não fica questionando, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, onde o Senhor quiser. Não é isso que nós cantamos geralmente nos cultos de ordenação de pastores? Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. Estou pronto a ir, estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Nós precisamos então dessa obediência da parte
do Senhor da parte dos seus filhos. Mas a segunda lição nos diz também que quem quer realizar a obra do Senhor, quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus, deve ter plena consciência de quem opera a salvação no coração do pecador é Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Você pode pregar, você pode semear a boa mensagem do Evangelho, mas você não tem o poder de converter ninguém. Nossa igreja é muito séria em relação a isso, não fazemos tanto isso mais. Eu não quero aqui tecer uma crítica, mas antigamente havia-se muito apelo nos cultos. E às vezes os apelos viravam verdadeiras apelações, porque a pessoa chegava a constranger a pessoa no banco. Se você não vier hoje, você pode sair daqui e morrer, e você não vai ter mais uma segunda chance, e você pode ser atropelado, e você pode ser vítima de uma bala perdida. E a pessoa levantava a mão na hora, falava, eu quero. Meu querido irmão, se o Espírito Santo não tocar no coração de um homem e de uma mulher, não é pelas minhas palavras que eu vou lhe convencer que você precisa de Jesus. A pregação vem, a pregação é necessária, porque a fé virá pela pregação, melhor dizendo, da palavra de Deus. Quando eu faço uso disso, e é raro, mas acontece que eu pergunto, alguém aqui nessa noite que foi tocado pela palavra de Deus, alguém aqui nessa noite que ouviu a boa nova do Evangelho e quer tomar uma decisão, eu quero orar por você, mas eu paro aí. Eu não tenho o poder de ficar argumentando, fazendo história, fazendo chantagem emocional, porque eu não preciso disso. O Espírito Santo de Deus é aquele que pode fazer essa obra, e só Ele pode fazer. Por isso que Paulo, quando chega naquela região de Filipos, curiosamente nós sabemos que não há aqui uma sinagoga, pelo menos o texto não relata, porque era comum Paulo chegar na cidade e ir para a sinagoga. Aqui há uma exceção. Ele se encontra com um grupo de irmãs que se reúne de mulheres numa região ali próximo a Filipos, num rio, na beira de um rio. E ele se reúne com o objetivo de orar. E ali Deus dá a oportunidade de Paulo, juntamente com seus companheiros, de pregar o Evangelho. E a Bíblia diz, e isso para mim é extremamente significativo. Olha só o que nos diz o verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ela estava ouvindo, todas aquelas mulheres estavam ouvindo. Mas isso aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, faz toda a diferença para quem quer fazer a obra. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Se o Senhor não abrir o coração de um homem e de uma mulher, ele não vai se render a Cristo. Essa obra não é minha, não é sua, é do Espírito Santo de Deus. É o Senhor que capacita, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus que é aplicada no nosso coração pela pregação do Evangelho, pela obra e instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. E Paulo tem consciência disso. E nós precisamos ter, então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer servir ao Senhor na sua obra, no seu reino, na sua seara, em primeiro lugar, como já vimos, ele precisa ter sensibilidade para perceber onde Deus quer que eu pregue. Se você falar, pastor, mas o campo não é o mundo, a seara não é aí fora, eu quero pregar e não vou ficar escolhendo, mas Deus pode te dar estratégia. Paulo era um homem de estratégia. A igreja pode traçar alvos, traçar metas, mas ela precisa ter sensibilidade. E uma vez estando claro para você onde Deus quer te usar, vá para aquele destino, vá para aquela localidade, mas chegando lá, lembre-se, eu só sou servo, eu não tenho o poder de converter ninguém. Prega o Evangelho, prega as insondáveis riquezas de Cristo, testemunhe Jesus, e o Espírito Santo vai aplicar a mensagem no coração daqueles que Ele já escolheu antes da fundação do mundo. Será que nós temos sido realmente conscientes, ou estamos conscientes, melhor dizendo, dessa verdade dos céus? Eu não tenho o poder de salvar ninguém. É uma história até pitoresca, não sei se ela é verdadeira, mas eu era adolescente quando ouvi um pregador contar essa história. Que determinado domingo à tarde, um homem estava indo para a igreja, um evangelista. E próximo ali tinha um homem que infelizmente estava vítima do vício do álcool, estava caído na beira do caminho. Todo mundo passava por ali e zombava daquele homem. Aquele evangelista pega aquele homem, leva ele para a igreja, chega mais cedo, e lá tinha uma estrutura na igreja, dá um banho naquele homem, providenciaram lá uma roupa que tinha lá na igreja, na despensa, e ele acompanhou o culto. 10 dias depois, o evangelista está passando no mesmo lugar, e lá estava o homem de novo, caído, vítima pelo álcool. E aí ele levanta os olhos e lembra do evangelista e diz, e começa a gritar para as pessoas que estão ali: esse homem aqui é do bem, esse homem aqui me salvou. E aí o evangelista olhou para ele e falou assim: é verdade,
fui eu que te salvei, porque se fosse Jesus que tivesse te salvado, você não estava de novo aí nessa sarjeta. Eu não tenho poder, você não tem poder de converter ninguém, mas você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho a tantas vidas que estão perdidas por aí. Não se preocupe com o resultado agora, plante, semeie, um vai plantar, o outro vai regar, e o crescimento de Deus virá conforme Ele quiser, porque é Ele quem vai usar eu e você nessa obra. Já vimos duas qualidades que um homem e uma mulher de Deus precisam ter, e na segunda viagem de Paulo, sobretudo aqui no início, estamos aprendendo com Paulo e seus companheiros. Sensibilidade do Espírito Santo, para onde Deus me quer levar. Consciência, convicção de que quem converte o pecador é o Senhor, a obra exclusiva dele. Eu posso ser usado como sou, como instrumento. Mas em terceiro lugar, irmãos, olhem comigo. O texto diz que aparece uma moça, uma jovem, com espírito de adivinhação. E esse espírito é da parte do maligno, do diabo. A moça está fazendo propaganda do ministério de Paulo naquela região. Porque o que ela declara, ou na verdade não ela, mas o espírito maligno que atuava nela, é uma verdade. Olha o que o texto diz. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Algum problema com essa declaração? Paulo e os seus companheiros eram ou não eram servos do Deus Altíssimo? Eram. Anunciavam ou não anunciavam o caminho da salvação? Anunciavam. Então por que Paulo vai repreender esse espírito maligno? Porque isso não é da parte de Deus. Então nós precisamos também de uma outra qualidade aqui, que Deus nos dá para aqueles que o buscam. Discernimento espiritual, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. Tem muita gente usando a palavra de Deus de forma inadvertida, tem muita gente colocando na boca de Deus o que Deus nunca falou, tem muita gente como os falsos profetas do Antigo Testamento e os falsos profetas do atual presente momento, que estão colocando palavras na boca de Deus que Deus nunca mandou falar. E tem gente acreditando, e tem gente seguindo essas profecias, e tem gente seguindo esses profetas do século 21 que não são profetas, o Senhor nunca os enviou, nunca os chamou. Mas não se iludam também, que o diabo também envia os seus mensageiros para atrapalhar, para confundir, para atrapalhar a obra do Senhor. E para tanto eu e você precisaremos do quê? De discernimento espiritual. É por isso então que quando Paulo, passado alguns dias, é claro que aqui o texto até fala que Paulo ficou um pouco indignado, talvez porque o temperamento de Paulo, ele foi perdendo um pouco a paciência, ele falou assim, eu não aguento mais, todo dia essa moça nos acompanhando, todo dia essa moça falando que nós somos servos do Deus Altíssimo, isso não é da parte de Deus, isso é coisa do diabo. E embora a nossa igreja, ou nossa denominação, não que a gente tenha medo de falar disso, mas a gente fala, não pastor, não precisa nem citar o nome do inimigo. Nós não devemos ter medo não, irmãos. A Bíblia só diz que nós devemos resistir, e ele fugirá de nós. Mas antes de resistir, você tem que se sujeitar a Deus, depender de Deus, porque você não pode sozinho com o inimigo. Mas quando você tem as armas certas, quando você está revestido da armadura de Deus, você está pronto para enfrentar e para resistir, melhor dizendo, às astutas ciladas do diabo. Por isso que quando Paulo tem ali um discernimento espiritual, ele é enfático, ele não fica com rodeios, e diz aí o final do verso 18, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E o texto diz que o Espírito na mesma hora saiu. Irmãos, os apóstolos, como Pedro fez na entrada da Porta Formosa, quando ele disse para aquele coxo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Não era usado assim o nome de Jesus, como a gente vê algumas pessoas falando por aí, ficam declarando, porque o nome de Jesus tem poder, porque o nome de Jesus tem poder. Tem mesmo, irmãos, mas toma cuidado quando você proferir esse nome. Não use de forma inadvertida. Quando você tiver que invocar o nome do Senhor Jesus, numa situação como essa, você tem que ter plena certeza do que você está fazendo. Paulo não estava brincando, Paulo não estava fazendo teatro, Paulo não estava fazendo uma encenação. Paulo estava percebendo que aquilo não era da parte de Deus, ou seja, aquilo seria um obstáculo para o evangelho ser pregado naquela cidade. E olha só, Paulo mexeu no vespeiro. Essa moça dava muito lucro para as pessoas daquela cidade, porque ela tinha aquele espírito de adivinhação. Então os homens lucravam com essa jovem. E agora Paulo mexeu num assunto delicado da cidade de Filipos. Os homens não terão mais lucro com essa jovem, porque ela foi liberta.
O texto não fala muito sobre ela, não sabemos mais nada acerca dessa jovem. Diz somente que o espírito saiu dela. Mas a Bíblia vai falar na sequência que por causa dessa atitude de Paulo, juntamente com seus companheiros, a multidão se revoltará contra eles. Por quê? Porque eles pregaram o Evangelho. Porque eles começaram a chamar o pecado de pecado. Nós ouvimos hoje a exposição da aula em conjunto que o reverendo Sérgio Lima falou para nós sobre um panorama, uma apresentação da religiosidade brasileira e o número que até é um número que nos assusta de evangélicos que somos do Brasil, mas como nós podemos ter um número tão elevadíssimo assim de evangélicos que não faz diferença na sociedade? Que não tem coragem de chamar o pecado de pecado, mas fica com medo por causa da política, que tem que ser politicamente correto, não pode falar isso, senão eu vou perder, vou ganhar inimigos. Mas, meu querido, você não precisa ser uma pessoa arrogante, antipática, mal educada, mas se você começar a chamar o pecado de pecado, se você começar a pregar as insondáveis riquezas de Cristo, tenha certeza, os opositores vão surgir. Porque se não tem opositor, se você é o bambambam que consegue pregar o Evangelho, mas ninguém reveja que pregação que você está fazendo. Porque o Evangelho incomoda. O Evangelho, ele denuncia o pecado. Ele não passa a mão na cabeça das pessoas. E é por isso que esses homens se revoltam. E agora vem as consequências. E a quarta qualidade que eu aprendo é que eles apanharam, irmãos. Sobretudo, Paulo e Silas. O texto não fala de Timóteo. Talvez Timóteo aqui estava presente nessa situação, mas o texto fala que Paulo e Silas serão arrastados para a praça, na presença das autoridades. Os pretores estão ali, e agora há uma denúncia contra aqueles homens. Estes homens, sendo judeus, verso 20, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Eu não vou expor isso nessa noite, mas quero desafiar você a continuar a leitura depois do verso 26. O apóstolo Paulo era uma pessoa estratégica também. Sabe por quê, queridos? Ele não revelou aqui que ele era cidadão romano, mas ele era. E lá na frente, depois de tudo ocorrido, que vão falar assim, pode ir embora, vocês estão libertos. Assim, não é assim não. Vocês me deram uma surra ontem e nem perguntaram de onde eu era. Agora que vocês querem, vocês vão ter que vir aqui e pedir desculpa para mim, para eu ir embora, porque eu sou cidadão romano. E não podia bater em um cidadão romano daquela forma. Eles apanharam. O texto diz que eles foram humilhados. O texto diz então que eles estão agora ali naquela praça. Olha só, meus irmãos, a turba toda alvoroçando, todo mundo ali. E a palavra de Deus então mostra para nós que esses homens agora apanharão. Olha só o que o versículo diz aqui para nós, versículos 22. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes. Tenta construir a cena. Rasgam as vestes de Paulo e Silas. Mandaram açoitá-los com varas. Vocês sabem que na lei romana não pode dar mais do que 40 chibatadas. Como é que então o soldado romano fazia? Ele ia batendo. Quando chegava no 39, ele em vez de falar 40, ele falava 1, 2, aí ele podia bater quantas vezes ele quisesse. Ele só não podia falar 40. Porque se falasse 40, tinha que parar de bater. Eles apanharam. E se você já assistiu algum filme dessa época, você sabe que não era um chicotinho de qualquer jeito não. As costas ficaram em carne viva. Os vergões, machucados. E eles serão levados agora para o cárcere. E ainda diz que por o cárcere interior, um carcereiro será designado para cuidar deles. Eles serão agora colocados ali no tronco, com correntes. E a quarta lição então que a gente aprende com esse episódio que eu estou narrando, é que quem quer fazer a obra do Senhor, canta e ora ao Senhor, mesmo numa situação de dor e aflição. Se nós fôssemos falar da biografia de tantos missionários ao longo da história da igreja, até os dias de hoje, ficaríamos surpresos com homens e mulheres que mesmo diante da morte, mesmo diante de uma fogueira que eles haveriam de ser ali jogados nela, mesmo homens que seriam decapitados, homens que foram cerrados ao meio, eles não deixaram de cantar e de louvar ao Senhor. Eu sei que quando você assiste aqueles filmes do tempo do Império Romano, aquelas feras dilacerando os discípulos, algumas pessoas dizem, isso é loucura. Como é que eles podem continuar cantando? O leão ali arrancando um pedaço da pessoa e ela com as mãos erguidas para os céus e cantando. É loucura mesmo, irmãos. O Evangelho é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Esses homens estão machucados, esses homens certamente estão cansados, esses homens certamente estão exaustos, mas por volta da meia-noite tem música na prisão, tem oração na cadeia. E a gente que não está preso, que não está machucado, que não está acorrentado, às vezes tem coragem de dizer: hoje eu não vou na igreja, não estou com vontade de cantar. Não acordei bem hoje. Hoje não, olha, é melhor eu nem ir que eu vou contaminar o ambiente. Hoje eu vou ficar em casa. E às vezes fica em casa porque nós estamos no modo online, mas não está cultuando a Deus. Está fazendo outras coisas em casa. Não basta ligar o computador e a televisão, tem que cultuar. Eles estão orando meia-noite, eles estão cantando testemunho para os presos. E aí aprove ao Senhor dar esse milagre, essa forma linda. De repente, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Isso aqui é uma curiosidade particular minha. O texto não vai trazer isso como assunto primário, nem secundário, mas vale a pena falar aqui rapidinho. Pode imaginar todo mundo preso ali naquela cadeia, de repente sacode todos os alicerces, as portas se abrem todas, mas ninguém foge. Por você dizer, Paulo e Silas não fugiriam, mas e os outros presos? Isso é uma oportunidade de ouro, olha aí, gente, vamos embora, perna para quem tem. Ninguém arredou o pé da cadeia. Aí, meus irmãos, nós não estávamos lá para ver a cena. Se Paulo disse: para aí, gente, ninguém sai, isso aqui é de Deus, hein? Calma, ninguém foge. Mas o carcereiro deu uma cochilada, não foi? O texto diz que ele acordou desesperado. Quando viu tudo aberto, ele puxou da espada e ele ia se suicidar, ele ia tirar a vida. Mas Paulo bradou: não faça isso, está todo mundo aqui. E quando ele entra trêmulo, com uma luz acesa e vendo aquela situação, ele não teve outra pergunta para fazer: o que é que eu faço para ser salvo? Diante desse testemunho. A segunda viagem do Paulo, então, e seus companheiros inicia com uma interrogação. Eles querem pregar o evangelho numa região, o Espírito Santo não deixa. Eles mudam a rota, o Espírito de Jesus não permite. Oh Deus, onde o Senhor quer que eu pregue? Onde o Senhor quer que eu vá? Deixa eu responder. E aqui, meus queridos, cada um de nós, no seu tempo, na sua vida, na sua história, tem que aprender a esperar a resposta de Deus. Ainda que ela demore, ela virá. E Deus vai dizer: é aqui que eu te quero, é ali que eu vou te enviar, é naquele outro local que eu vou preparar para você ir para lá. Mas espere a minha confirmação. E quando Deus te mostrar exatamente onde Ele quer te usar, vá. Diga: eis-me aqui, Senhor, mas saiba, eu só sou um instrumento, um servo, uma serva. Quem converte, quem transforma, quem liberta é o Senhor. Mas se prepare para as oposições. O inimigo não ficará contente, porque você está meio que saqueando no inferno pessoas perdidas, pessoas que estavam lá, mas que são do Senhor, e o Senhor usa a igreja, usa eu e você para buscarmos essas pessoas. E o inimigo não ficará contente. Usará suas piores armas para impedir, mas louvado seja Deus, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E com isso, irmãos, podemos colecionar algumas experiências como essa: açoites, escárnio, vergonha. Mas não deixe, como foi cantado aqui o último louvor apresentado pelos irmãos dessa noite: ainda que as cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Eu sei que eu não posso responder isso por você, mas não responda aí no seu coração para Deus. Talvez você nunca foi para uma prisão, talvez você nunca irá. Talvez você nunca será açoitado numa praça pública como Paulo e Silas foram. Mas por que você tem tanta desmotivação às vezes, né? Para não dizer motivação, para não cantar? Eu não me conformo com isso, irmãos. Me perdoem, já falei isso em outras ocasiões. Eu não me conformo com um homem e uma mulher que declara ter de Jesus, que não abre a boca para cantar, que não entoa hinos de louvor, que não canta cânticos espirituais e, pasmem, não oram. Tem alguma coisa errada. Nós não estamos debaixo de açoites, nós não estamos machucados, nós não estamos presos e algemados num tronco, e muitas vezes nós não temos vontade de cantar, nós não temos vontade de orar. Talvez não seja o seu caso, você está aqui, louvado seja Deus por isso,
Mas você pode fazer uma revisitação aí no seu coração e falar assim: é verdade, pastor, já teve momentos em que eu disse, não falei em voz alta, mas pensei, hoje não estou num bom dia para cantar não. Hoje eu não estou num bom dia para orar, não vou nem orar, não vou ler a Bíblia, hoje eu levantei daquele jeito. Então, se você levantou daquele jeito, aí é que você tinha que orar, aí é que você tinha que cantar, aí é que você tinha que pegar a sua Bíblia e ler, porque você levantou daquele jeito, num dia que você sabe que vai ser tenebroso. Mas a gente não faz assim, parece que a gente tem que estar se sentindo bem, né? Hoje eu estou bem, hoje é dia de cantar, hoje é dia de louvar, hoje é dia de ler a Bíblia. Todo dia é, mesmo que você esteja numa prisão, mesmo que você esteja na sua sala de estar, ou no templo da nossa amada igreja, todo dia é tempo de fazer a obra do Senhor. 4 lições que as crianças desenharam aí, 4 quadros. Tenha a sensibilidade do Espírito Santo e peça para Ele mostrar onde Ele quer te usar. Lembre-se, você não tem poder de salvar ninguém, é o Senhor quem abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a mensagem salvadora. Eu e você somos instrumentos. Tenha certeza de uma coisa: quando você começa a pregar, quando você começa a fazer a obra do Senhor, as trevas se levantarão, o inimigo tentará usar as piores armas dele, mas não se preocupe, porque quando você invocar o nome do Senhor Jesus, porque é no nome dele que nós realizamos a obra dele, o inimigo baterá em retirada. Mas não tenha medo, se todavia com tudo isso você for levado ainda às últimas consequências por causa da pregação do Evangelho, louve a Deus por volta da meia-noite, se for o seu caso, cante, ore, mas não se cale, porque talvez naquela cadeia, naquele lugar onde você menos imaginaria, pode ter uma pessoa fazendo aquela pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus use a minha vida e a sua vida. Eu quero orar com você agora, e depois na sequência nós vamos entoar um hino que é uma verdadeira oração. Mas vamos orar primeiro, e na sequência nós entoaremos este hino, a oração noturna. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Assim como o Senhor falou de forma tão cristalina para Paulo e seus companheiros, para onde o Senhor o queria levar naquela ocasião, faz isso conosco hoje também, Senhor. Dá sensibilidade à Tua igreja, para que o que estamos planejando, o que estamos sonhando, sim, ó Deus, nós queremos submeter isso à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, porque é o Senhor que dirige a nossa história, os nossos passos. Mostra o caminho por onde o Senhor quer que nós andemos. Ó Deus, muito obrigado, porque um dia a Tua maravilhosa graça alcançou o nosso coração. Não foi um homem, não foi uma mulher que nos converteu, mas foi a obra maravilhosa de Jesus. Portanto, ó Deus, que tenhamos essa consciência: eu sou servo, eu sou um instrumento, uma testemunha de Jesus, mas é o Senhor quem opera através do Teu Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que aplica a mensagem salvadora. Mas o Senhor nos usa para isso, como usou Paulo naquele dia na vida de Lídia. Ó Deus, o inimigo certamente se levantará, mas livra-nos, ó Deus, de estarmos com medo, acovardados, mas que possamos, ó Deus, na ousadia do Senhor, invocar o nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome, e que o inimigo não resiste, quando seus filhos não só invocam o nome do Senhor Jesus, mas vivem este nome glorioso na sua vida. Se todavia, Senhor, por causa da Tua obra, por causa da pregação do Teu Evangelho, tivemos que enfrentar lutas, dificuldades, perseguição, tribulação, oh Deus, que essas coisas jamais fechem os nossos lábios, que essas coisas jamais cerrem a nossa boca de cantar e de orar ao Senhor, ainda que a dor seja muito forte, mas que nós continuemos Te louvando, cantando, e como diz a Tua palavra, sendo fiel até a morte, porque haveremos de herdar a vida eterna. Obrigado por essa noite, a começar em mim e em cada um dos meus irmãos presentes aqui na igreja e em seus lares. Incomoda-nos ainda mais com a Tua palavra nas áreas em que precisamos de restauração, de retorno à Tua palavra e à Tua presença. Eu oro e agradeço por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.